Bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente encara um texto assim fundamental, né? E às vezes até meio desconcertante do Sigmund Freud, além do princípio de prazer, lá de 1920. Exatamente. O marco. Pensem só, logo depois da Primeira Guerra Mundial, Freud começa a ver coisas tipo os traumas de guerra que não batiam com a teoria dele de que a gente busca o prazer acima de tudo, sabe? Pois é. E esse livro é a tentativa dele de entender esse quebra-cabeça. A nossa fonte principal é o próprio texto, claro, e alguns comentários que ajudam a situar, e a missão aqui é como é que Freud foi levado a olhar para além do prazer e como ele chegou nessas ideias da compulsão à repetição e, bom, até na noção radical de um conflito entre pulsões de vida, o eros, e uma pulsão de morte. Uma ideia bem perturbadora, né? Total. Vamos então seguir essa investigação dele. Com certeza. É um texto que marca uma virada mesmo, onde Freud se permite especular mais, livremente eu diria, sobre as forças mais profundas da mente. Uhum. E o que eu acho fascinante é acompanhar o raciocínio dele, como ele parte de observações clínicas, né? Neurose de guerra, como você falou, uma brincadeira de criança, O Fardá? essa mesma, e o que acontecia na análise, e usa isso tudo para construir uma teoria metapsicológica que, olha, desafiava o que ele mesmo tinha proposto antes. Ele começa a duvidar se o prazer é mesmo o rei absoluto da nossa vida psíquica. Exato. E aí já entra um conceito que a gente precisa ter claro desde o início. Pulsão, o Trieb em alemão. Essa força interna, sabe? Uma pressão constante que impulsiona a gente. É a base de tudo que a gente vai discutir. Certo. Então vamos começar pelo modelo que ele precisou, bom, desafiar. A teoria inicial dele se baseava muito no princípio de prazer. A ideia básica é que nossa mente funciona buscando prazer e fugindo do desprazer, certo? Uhum. Ligado a diminuir a tensão interna. Menos tensão, prazer. Mais tensão, desprazer. Quase como uma lei física da mente, né? Buscando um equilíbrio de baixa energia. Uma constância. Era isso. A ideia base. Somos movidos por essa busca de bem-estar, de alívio da tensão. Mas aí, Mas aí vem a realidade, né? Ela impõe limites. E surge o que ele chama de princípio de realidade. A gente aprende que, bom, nem todo prazer pode ser na hora. sim. Para sobreviver, para se adaptar, a gente precisa adiar a satisfação, tolerar um certo desconforto, às vezes dar umas voltas para conseguir um prazer maior ou mais seguro lá na frente. Então, o princípio de realidade não acaba com o do prazer? Não, de forma alguma, ele modifica, adapta às exigências do mundo externo. É uma sofisticação, digamos. Entendi. E tem também o desprazer que vem de dentro, né? Dos nossos conflitos. Na neurose, por exemplo. Como assim? Impulsos que foram recalcados, muitas vezes de natureza sexual, eles buscam uma satisfação. Para o inconsciente isso seria prazeroso. Mas o eu consciente barra essa satisfação. E o resultado que a gente sente é sofrimento, o sintoma neurótico. Então, é um prazer que não pode ser sentido como prazer. Exatamente. Um prazer proibido que se manifesta como desprazer. Então veja, mesmo com essas adaptações e conflitos, a dinâmica prazer-desprazer ainda parecia explicar muita coisa. Mas Freud percebeu que tinha algo mais teimoso ali. Algo que escapava dessa lógica. É aí que a investigação dele dá uma virada mesmo, né? Ele se depara com situações que, olhando pela lente do prazer, simplesmente não fazem sentido. O caso mais claro talvez fossem as neuroses traumáticas da guerra. Pacientes que tinham sonhos repetitivos revivendo a cena do trauma. Acordando em pânico. Exato, revivendo o horror. Isso era um paradoxo total para a teoria. A teoria dizia que o sonho realiza desejos, né? Mesmo que disfarçados. E a função clássica do sonho. Mas que desejo teria alguém em reviver um terror daqueles? Não trazia alívio nenhum, só mais angústia. E Freud até faz uma distinção importante aí entre o susto e a angústia. O trauma está ligado ao susto, ao inesperado, à falta de preparo. A angústia já tem uma expectativa. Interessante. Mas a pergunta que fica martelando é: por que a mente repetiria algo tão doloroso? Se não é pelo prazer, o que está em jogo ali? Precisamente. E essa pergunta ganha ainda mais força com aquela outra observação famosa, a do neto dele brincando com o carretel. O Forte dá.
Ir e voltar. E esse mesmo. O menino jogava o carretel para longe, forte, e puxava de volta, da. A mãe se ausentava e isso era claramente desprazeroso para ele. Sim. E o Freud nota que o menino repetia mais a parte do desaparecimento, o forte. A interpretação dele é o ponto-chave. Não era o prazer direto da brincadeira em si. Não. Não diretamente. Era uma tentativa de dominar ativamente uma experiência que ele sofria passivamente. A ausência da mãe. Ah, entendi. Ele encenava a partida para ganhar controle. Exato. Para elaborar a angústia. Talvez até Freud especula uma coisa meio eu mesmo te mando embora, uma vingança simbólica. Mas o ponto central é, a repetição aqui serve ao domínio, à elaboração psíquica, não diretamente ao prazer. E essa força para repetir não se limita a isso, né? Ela aparece de forma muito clara na análise também. Na transferência, sem dúvida. O paciente revive, na relação ali com o analista, padrões antigos. Relacionamentos, emoções, conflitos dolorosos lá da infância, complexo de Édipo. É como Freud coloca de forma bem forte. O paciente é obrigado a repetir o recalcado como vivência presente, em vez de só lembrar como algo do passado. E o mais estranho é que se repetem justamente coisas que nunca trouxeram prazer. Rejeição, ciúmes, humilhação. Exato, situações que só trouxeram sofrimento. Uma compulsão do destino, ele chega a chamar. Então a pergunta volta com força. Se não é o prazer que manda nisso, que força é essa que nos obriga a repetir o que dói? Exatamente. Essas observações todas, os sonhos traumáticos, o fortar, a transferência na análise, elas convergem e empurram Freud para além do princípio do prazer. Ele precisa de uma nova hipótese para explicar essa compulsão a repetir. E qual é a ideia que ele lança? Uma delas, especialmente pensando no trauma, é que a repetição seria uma tentativa, assim, primordial de ligar a energia psíquica que invadiu a mente de forma caótica, sabe? De dar alguma forma, algum controle àquela excitação que foi demais. Uma função anterior à busca de prazer, então. Isso, uma tarefa prévia. E Freud é muito honesto aqui. Ele admite que está entrando num campo especulativo. Ele diz algo como, olha, o que vem agora é especulação. Vamos ver aonde essa ideia nos leva. Gosto dessa honestidade intelectual. É fundamental. E é nesse momento de ousadia teórica que ele vai aprofundar aquele conceito de pulsão. Lembra? Aquela pressão interna. Sim. Agora ele adiciona uma característica que vai ser crucial. A pulsão seria inerentemente conservadora, Conservadora, como assim? no sentido de que toda pulsão buscaria reestabelecer um estado anterior que foi perturbado. É como se fosse uma inércia da vida, sabe? Uma tendência a voltar para trás. Voltar para trás. E aí vem o pulo do gato, né? O salto mais radical dele. Sem dúvida. Se toda pulsão busca um estado anterior, qual é o estado mais anterior de todos? Antes mesmo da vida existir. O inanimado. A matéria inorgânica. E aí, quase que por uma lógica assim implacável, Freud postula a pulsão de morte. A meta final de toda a vida seria retornar a esse estado inorgânico inicial. Chocante, né? Totalmente. A vida com toda a sua complexidade seria só um desvio longo e complicado para, no fim das contas, alcançar a morte. É o oposto do que a gente pensa intuitivamente. Completamente contraintuitivo. A gente pensa em pulsão como impulso para frente, para viver, para crescer. E ele propõe que a tendência mais básica é regressiva, um retorno à quietude. Exatamente. E isso força ele a reinterpretar tudo, até mesmo os impulsos de autopreservação. Fome, sede, fugir do perigo. Que antes pareciam a própria afirmação da vida. Pois é. Agora, nessa nova visão, Freud sugere que eles são, na verdade, como guardiões. Eles garantem que o organismo morra do seu próprio jeito, seguindo o seu caminho interno para a morte, e não por causa de um acidente externo, por exemplo. Então eles seriam serviçais da morte? É a expressão que ele usa, garantindo que a trajetória imanente e interna se cumpra. É uma inversão de perspectiva impressionante. A sobrevivência a serviço dessa tendência final de retorno ao inorgânico. Mas espera aí, se tudo tende para a morte, como é que a gente explica a reprodução? A continuidade da vida, o sexo. Ah, aí está a grande exceção. O contraponto a essa tendência universal que ele identificou. As pulsões sexuais. A salvação. De certa forma. Ele se inspira na biologia da época, né, na ideia de Weismann, que diferenciava o soma, o corpo, que é mortal,
do plasma germinativo, as células sexuais, que são potencialmente mortais. Hum. E aí ele identifica a pulsão de vida, que ele vai chamar de Eros, com essas pulsões sexuais. A função de Eros seria justamente a oposta da pulsão de mortes. Que seria? Unir, juntar, criar unidades cada vez maiores, conservar a vida, promover a fusão. Eros é a força que luta contra a dissolução, que busca a complexidade, a continuidade. Então agora a gente tem o grande duelo. Pulsão de vida versus pulsão de morte. Isso é o dualismo fundamental que vai marcar o pensamento freudiano a partir daí. A vida passa a ser vista como esse palco de um conflito incessante, uma luta constante entre Eros, as pulsões de vida, sexuais, unificadoras. E a pulsão de morte? Essa tendência à dissolução, à repetição, a voltar para o inorgânico. Exato, uma luta sem trégua. Ele até busca alguns paralelos, né? Em Hering, que falava de processos de construção versus destruição na matéria viva, e até em Schopenhauer, com a vontade de viver contraposta à morte como meta. E como ele encaixa a agressividade nisso tudo? Sadismo, masoquismo? Boa pergunta. Ele tenta explicar dentro desse dualismo. O sadismo, por exemplo, ele vai hipotetizar que seria uma manifestação da pulsão de morte desviada para fora contra o outro, mas, e isso é importante, misturada com a libido, com o eros, e colocada a serviço da função sexual. Ah, então não é pura pulsão de morte. Raramente as coisas aparecem em estado puro, segundo ele. E o masoquismo seria essa mesma pulsão de morte, mas voltada contra o próprio eu. O ponto crucial é entender que essas duas forças primordiais estão quase sempre misturadas, fundidas, em conflito. É dessa mistura que nasce a complexa tapeçaria do comportamento humano, do amor ao ódio. E a união que Eros promove, especialmente a união sexual, ela teria então um papel ativo de revitalizar, de lutar contra a morte. Exatamente. A ideia é que a fusão com o outro introduz novas tensões vitais, novas diferenças que precisam ser vividas, vamos dizer assim. E isso contraria a busca por quietude, por nivelamento da pulsão de morte. A ligação, a conexão, impulsiona a vida para frente. Isso. Freud até lembra do mito de Platão lá no Banquete sobre os seres que foram divididos e passam a vida buscando se reunir pelo amor. Ele vê ali uma imagem poética dessa força de Eros que busca superar a separação, que nos move em direção ao outro para manter a chama da vida acesa, lutando contra a entropia, contra o desligamento. Entendi. E essa busca final pela quietude absoluta, pela ausência total de tensão, Freud conecta isso com algo que a Barbara Loll chamou de princípio de nirvana. Princípio de nirvana. Sim, a pulsão de morte seria a expressão máxima desse desejo de voltar ao zero absoluto do inorgânico. O princípio de prazer, nesse esquema, seria um servo mais modesto, digamos, dessa tendência. Ele busca só reduzir a tensão ou mantê-la baixa. Mas sempre influenciado por Eros. Sempre. Modulado por Eros, que insiste em criar novas tensões, novas complexidades, adiando o fim. E Freud defende muito esse dualismo vida-morte. Ele resiste a visões que tentavam unificar tudo numa só energia, como a ideia de libido generalizada do Jung. Mas ele reconhece a dificuldade, né? Sim, ele admite que a grande dificuldade é isolar e demonstrar clinicamente a ação pura da pulsão de morte, especialmente no eu. É mais uma necessidade teórica para explicar os fenômenos. Isso é super importante reforçar. Freud sabia que estava navegando em águas bem especulativas aqui. Ele se apoiava na biologia da época, claro, mas ele apresenta a pulsão de morte mais como uma hipótese, né? Uma hipótese necessária para explicar aquelas anomalias clínicas, do que como um fato científico comprovado. Exato. O valor desse texto talvez não esteja tanto nas respostas definitivas que ele mesmo não dá, mas na coragem de fazer perguntas difíceis, incômodas, sobre essas forças contraditórias que movem a gente. Para muito além daquela busca simples pelo prazer. Abre um campo imenso para pensar a condição humana. Uhum. Então, resumindo essa nossa jornada aqui seguindo Freud, a gente partiu do princípio de prazer, que parecia familiar. O ponto de partida. Mas aí fomos confrontados pela teimosia da compulsão à repetição. A gente viu isso nos traumas, nas brincadeiras infantis, na análise. Fenômenos que não se encaixavam. Exato. E para dar conta disso, Freud foi levado a postular esse conflito fundamental, quase cósmico, dentro de toda a vida.
Eros, a pulsão de vida, da união, do sexo, da preservação. Contra uma força oposta, mais silenciosa talvez. A pulsão de morte. A tendência regressiva para dissolução, para repetição do mesmo, para voltar ao inanimado. E essa luta eterna moldaria tudo na nossa existência. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Talvez mais útil do que ficar buscando uma aplicação direta de como usar isso a nosso favor, algo que a teoria francamente não parece oferecer de forma simples. Qual seria a reflexão? A questão que fica e que é provocadora é: como é que a consciência dessa tensão radical dentro de nós, entre essa força que nos empurra para criar laços, para amar, para construir, que é Eros, e aquela outra força que puxa para repetir padrões destrutivos, para agressão, para buscar uma quietude final, que é a pulsão de morte, como essa consciência pode de fato alterar a nossa perspectiva sobre nós mesmos? Como ela ilumina nossos conflitos mais íntimos, nossos desejos que às vezes parecem tão paradoxais, nossa relação com a finitude, com a própria morte. O valor aqui não está numa receita pronta, sabe? Mas talvez na profundidade da interrogação que essa visão lança sobre o que significa, afinal, estar vivo. Nesse embate constante entre ligar e desligar, entre criar e desfazer. É uma pergunta que fica ecoando, né? Exatamente. A pergunta que fica é: como essa perspectiva sobre as forças em jogo dentro de nós pode ou talvez não possa mudar a forma como a gente se vê e como a gente navega pelo mundo?